Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã que acompanha o canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. Muita alegria, é muito bom ter você aqui conosco. Você que não é inscrito, que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações e permanecer em comunhão conosco. Com muita alegria que vamos para mais uma meditação do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. O Cristo, Senhor nosso. Amém. Como você já deve estar familiarizado, nós sempre rezamos a oração da armadura do cristão, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e mantei-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, cintura cingidos com verdade, corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. São Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que, após nosso Senhor receber a notícia da morte de João Batista, a essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão da cidade o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convívos foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, este evangelho fala do primeiro milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, ou seja, na multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E aqui nós vemos claramente, nós tiramos muitos importantes ensinamentos. Primeiro, Jesus se compadece da multidão. E a compaixão de Jesus é, primeiramente, algo espiritual. Jesus vê uma multidão faminta da palavra de Deus. E ele vai saciar essa fome desta multidão e cura inúmeros doentes. Então, primeiro ponto, eu e você somos chamados a ter a compaixão do coração misericordioso de Jesus. Se compadecer daquele que sofre, porque tem fome da palavra de Deus, porque tem fome de Deus espiritualmente. Porque essa é a principal fome. Mas também se compadecer daquele que sofre da fome material, aquele que precisa do pão material para sustentar o corpo. Se compadecer tanto do que precisa, que todos nós precisamos do pão da vida. Todos nós precisamos do pão da vida para saciar nossa alma. Mas nem todos, mas uma grande parte também precisa do pão corporal, porque passa fome. Então, essas duas dimensões, as obras de misericórdia espirituais e as obras de misericórdia corporais. É preciso se compadecer do nosso próximo.
da miséria do nosso próximo, sabendo nós das nossas próprias misérias, o quanto Deus se compadece das nossas misérias. Então a gente deve exercer de misericórdia e se compadecer das misérias do nosso próximo. Então esse é o primeiro ponto. E Jesus multiplica os pães. Primeiro, aqui foi um milagre, que não tem nada de simbologia, não tem nada de partilha, como muitos tentam manipular a palavra de Deus. Aqui é um autêntico milagre, uma ação messiânica do Senhor. Tanto os doentes que Jesus cura nesse evangelho, como a multiplicação dos pães e dos peixes, são um milagre. Aqui nós lembramos daquele salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, aquele famoso Salmo 23. Por verdes pastagens ele me faz repousar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Esse salmo se realiza neste evangelho, porque em verdes pastagens ele faz aquele povo repousar, aquela multidão repousar, se sentar em verdes pastagens, se senta no campo. Então Jesus, como a gente vê aqui no versículo 19, veja os gestos de Jesus, os 4 gestos de Jesus. Ele manda a multidão se assentar na relva, toma os 5 pães e os 2 peixes, tomou os pães, elevou os olhos ao céu, abençoou-os, ou seja, deu graças. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos. Jesus toma os pães. É o que o sacerdote faz quando toma o pão e o vinho nas oferendas. Jesus abençoa, ou seja, dá graça. É a oração eucarística da Santa Missa. Toda a oração eucarística lá da liturgia eucarística. Jesus parte o pão. É a fração do pão no Cordeiro de Deus, que o sacerdote fraciona um pão. Ele parte o pão. E Jesus dá o pão aos discípulos para dar ao povo. É a questão da comunhão eucarística, e que é dado através dos discípulos do Senhor, é dado a comunhão eucarística para o povo. Então aqui são símbolos eucarísticos, são gestos, 4 gestos eucarísticos presentes na liturgia eucarística. É a prefiguração da Eucaristia. Então a multiplicação dos pães é a prefiguração da Eucaristia. Por isso que a gente conhece mais como multiplicação dos pães. E a gente nem fala tanto multiplicação de peixes, porque também foi multiplicado os peixes que tinham. Porque aqui é uma prefiguração do grande mistério que nós celebramos, que é a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, que nem fala Santo Tomás de Aquino, que é o grande sacramento. Então, aqui nós vemos esses gestos eucarísticos de Jesus: tomar o pão, as oferendas, dar graças a toda a oração eucarística, partir o pão, a fração do pão do Cordeiro de Deus, dar o pão em comunhão, ou seja, a comunhão eucarística. E aqui nós somos chamados a nutrir um grande amor, uma grande devoção para com a Santa Missa. Veja, Jesus não só sacia o pão, sacia a nossa fome do pão da palavra, mas na Santa Missa ele nos sacia por inteiro com ele mesmo, na Eucaristia. Tanto é verdade essa prefiguração que todos comeram e ficaram fartos. Todos comeram e ficaram fartos, saciados. E Jesus nos sacia plenamente quando se dá a nós em cada Eucaristia, que é o próprio Jesus, é o próprio Deus na Eucaristia que vem nos saciar plenamente. E eles recolheram 12 cestos cheios. 12 é o número das 12 tribos de Israel, o antigo Israel. É o número do novo Israel, os 12 apóstolos. Então Jesus, nosso divino Salvador, ele sacia plenamente o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança, o antigo Israel e o novo Israel. Porque na Eucaristia ele sacia-nos plenamente. Então, toda a multidão, foi em torno de 5.000 pessoas que se alimentaram. Então, que a gente possa nutrir essa devoção, esse amor por Jesus Eucarístico, através deste milagre de Nosso Senhor, tanto dos doentes que ele curou, como da multiplicação dos pães e dos peixes. E que nós possamos, por esses gestos que simbolizam, prefiguram a liturgia eucarística, pedir ao nosso anjo da guarda para crescer nesse amor para com a Santa Missa. E seguir a ordem de Jesus. Jesus, nosso Senhor, Jesus Cristo, nos dá uma ordem importante: dá-lhes vós mesmos de comer. Tantas pessoas morrendo de fome da palavra de Deus, dá-lhes vós mesmos de comer. Leva esta palavra de Deus a esses famintos da palavra de Deus. Tantas pessoas com fome, morrendo, passando fome na rua, os pobres, os necessitados, dá-lhe vós mesmos de comer. Estive com fome e me deste de comer. Vai dar de comer aquele pobre que está morrendo. Dá-lhe vós mesmos de comer. Dai-nos, Senhor, a compaixão do teu coração misericordioso, para que possamos, Senhor,
Dá de comer àquele que tem fome, fome espiritual da tua palavra, fome do Senhor mesmo, no Santíssimo Sacramento do altar, mas também aqueles que têm fome material, Senhor, que padecem da fome material, que possamos se compadecer do nosso próximo, Senhor, e dar ao nosso próximo de comer. O Senhor, que é o pão da vida, usa de nós, Senhor, para darmos de comer ao teu povo, Senhor. Nós se entregamos a Ti, amado Jesus, Santo Deus. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Sacia-nos, Senhor, toda a fome que existe em nossa alma. E que possamos, Senhor, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, dar de comer a todos aqueles que têm fome da Tua palavra, a todos aqueles que têm fome material, sim, fome de um alimento, que padecem na fome, que moram na rua, os mais pobres, os mais necessitados. Que possamos dar de comer àqueles que mais precisam e necessitam, Senhor. Para um dia, e nutrindo esse amor pela Eucaristia, possamos um dia participar do vosso banquete no céu, com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Amém. Contemple por um breve momento em silêncio esta palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você pode continuar a contemplação na sua casa e formule um compromisso, dá de comer. Leve uma palavra de Deus para uma pessoa que está precisando nesse momento. Sacie a fome que as pessoas têm da palavra de Deus. Evangelize. Use das redes sociais para evangelizar. Mas também vá no morador de rua, vá no pobre e entregue comida. Porque dá de comer também ao teu irmão, ao teu próximo que está padecendo na fome corporal. Faça a obra de misericórdia corporal e espiritual durante essa semana. Formule esse compromisso e pelos 4 gestos eucarísticos de Jesus, nutra esse amor para o nosso Senhor. Certo que hoje nós já devemos assistir à missa porque é domingo, mas nutra esse amor pela Eucaristia, faça uma comunhão espiritual. Por esses 4 gestos eucarísticos de Jesus, nutra esse amor, essa devoção eucarística no seu coração. Que Nossa Senhora interceda sempre por nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II de Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.